Olá, boa noite. Esse é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 18 de maio. Parte do comércio do Distrito Federal reabriu as portas nesta segunda-feira após decisão da Justiça. Mas para sair de casa é obrigatório o uso de máscara. A fiscalização já começou. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Agente penitenciário de Brasília morre de Covid-19 e põe autoridades em alerta. Ele não tinha nenhuma doença crônica, mas ficou internado 19 dias no Agarram. Presidente do Supremo suspende liminar que impedia a redução de contribuições pagas por empresas ao Sistema S. Procuradoria-Geral da República pede investigação sobre possível vazamento de informação na Operação Furna da Onça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, recebeu agora à tarde da equipe da Polícia Federal, coordenada pela delegada Cristiane Correia Machado, o HD externo com a gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. O ministro começou a assistir o vídeo agora há pouco e vai decidir a respeito do levantamento do sigilo, parcial ou total, até o fim desta semana. O ministro Celso de Mello é relator da investigação sobre uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Para o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o vídeo é a prova de que o presidente da República estaria tentando influenciar na Polícia Federal. O material passou por perícia antes de ser encaminhado ao relator, o ministro do Supremo, Celso de Mello. A Advocacia Geral da União pediu a quebra do sigilo apenas nos trechos que se referem a Sérgio Moro. Mas a defesa de Moro solicitou a divulgação do conteúdo na íntegra. Em parecer, a PGR recomendou a divulgação parcial do conteúdo. A fase de coleta de depoimentos sobre o caso terminou na semana passada. Não há prazo para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentar ou não a denúncia contra o presidente da República. Caso a denúncia não seja apresentada, o inquérito é arquivado. Do contrário, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, encaminha a denúncia ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O plenário e as turmas do Supremo Tribunal Federal julgaram na última semana 438 processos por meio virtual. Quem traz os principais casos analisados pelos ministros é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E realmente foram muitos julgamentos realizados no plenário virtual desta semana aqui no Supremo Tribunal Federal. Dentre os destaques, um recurso extraordinário de uma aposentada que pretendia ver reconhecido no Poder Judiciário um direito de optar pela forma de reajuste na sua aposentadoria que lhe fosse mais favorável, mais rentável. Ela pretendia ver reconhecido o direito de preferir o reajuste por meio do salário mínimo em detrimento daquele índice oficial quando fosse mais favorável a ela. Ela perdeu em primeira instância, tendo em vista que o juiz da Terceira Vara Federal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, negou o pedido, que foi mantido pela turma recursal, e aqui no Supremo Tribunal Federal os ministros, por decisão unânime, também afastaram a pretensão do reconhecimento desse direito da aposentada. Segundo os ministros, na tese que foi formulada, não há previsão dessa opção e esse tipo de reajuste na Constituição Federal. E um outro julgamento que foi realizado também no plenário virtual trata-se de um outro recurso extraordinário em que se pretendia afastar o reconhecimento de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina de duas resoluções de 2006 da Assembleia Legislativa que transformaram os cargos de consultor jurídico 1 e 2 em cargos de procurador por meio de promoção. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência em relação ao relator e acabou sendo vencedor na tese que defendeu, haveria nessa criação de um novo cargo de procurador, haveria uma violação da regra da Constituição do concurso público, já que a aglutinação de dois cargos para a criação de um terceiro com atribuições diferentes seria imprescindível a realização de concurso para o preenchimento da vaga. E nesse sentido, os ministros, então, declararam a inconstitucionalidade, mantiveram a inconstitucionalidade dessas duas resoluções de 2006 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esses foram alguns dos 430 aproximadamente julgamentos realizados
nessa semana no plenário virtual, tanto plenário quanto turmas. E na quarta-feira, só para lembrar, nós temos sessão plenária que podemos acompanhar ao vivo no direto do plenário. Os ministros deverão se reunir por meio de videoconferência e a gente acompanha tudinho por aqui. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, restabeleceu os efeitos da medida provisória que reduziu em 50% as contribuições das empresas para os serviços sociais autônomos, o chamado Sistema S. A MP também dobrou o valor cobrado pela Receita Federal dessas instituições. O presidente do STF acolheu o pedido da União, que argumentou que a edição da medida teve por objetivo ajudar as empresas a enfrentarem a redução da atividade econômica com a pandemia do coronavírus. Começa a fiscalização do uso obrigatório de máscaras aqui no Distrito Federal como forma de prevenção ao coronavírus. O governo criou uma força-tarefa para vigiar e multar quem não cumpre a determinação. Na rodoviária do Plano Piloto em Brasília, a Polícia Militar ficou de olho em quem usava ou não a máscara. Alguns até estavam com ela, mas no pescoço. No último sábado, o governo do Distrito Federal publicou este decreto com algumas mudanças em relação ao decreto anterior sobre as máscaras obrigatórias. A partir de agora, a fiscalização será feita por uma força-tarefa, que envolve vários órgãos e instituições, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, PROCON e DETRAN. Quando o nosso policial verifica que alguma pessoa não está usando, nós temos orientado para que essa pessoa coloque a máscara, inclusive tentando conscientizar no sentido que é para a proteção dela e de toda uma coletividade, e as pessoas não têm tido maiores problemas em usar a máscara e também colocar a máscara. A máscara é obrigatória nas ruas, comércio, espaços públicos, ônibus, indústrias e empresas de serviços. A multa para quem não cumprir é de R$ 2.000 para pessoas físicas e R$ 4.000 para empresas. A multa se baseia no artigo 268 do Código Penal. É crime contra a saúde pública infringir determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença contagiosa. Nesse primeiro dia de fiscalização, a gente observa nas ruas que a maioria das pessoas está com máscara. E mesmo dentro do carro, muitos motoristas não dispensam a proteção. Tereza coloca a máscara em casa e só tira quando volta. Justamente para eu não ficar mexendo na máscara, que a gente esquece, põe a mão aqui, ou esquece de pôr a máscara, né? Que você está dentro do carro, eu tô segura. Aí na hora que você sai, você esquece. E se tiver alguém dentro do carro, já protege todo mundo, né? Alisson é uma espécie de faz-tudo no mercado. Uma das tarefas dele é a entrega de produtos. Ele diz que já se acostumou com a máscara. Não tem como evitar aglomeração, né? Muito, né? Então, as pessoas já um pouco protegidas já ajudam. E foi registrada a primeira morte de um agente penitenciário no Distrito Federal. O homem de 45 anos estava internado em Brasília desde o dia 28 de abril. Francisco Pires de Souza tinha 45 anos e morreu na manhã desse domingo. Ele não tinha nenhuma doença crônica, mas ficou internado 19 dias no Agarram, hospital referência do Distrito Federal para tratar a Covid-19, em estado grave. Francisco é o primeiro agente penitenciário vítima da Covid-19 no Distrito Federal. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que está prestando todo o apoio e assistência necessária à família dele. Também por nota, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal lamentou a morte do agente e disse que está desenvolvendo um incansável e desafiante trabalho para combater a disseminação do novo coronavírus no sistema prisional do DF. E a situação preocupa. Segundo o levantamento da Subsecretaria do Sistema Penitenciário, divulgado no dia 15 de maio, 110 policiais penais foram diagnosticados com coronavírus no Distrito Federal. 5 estão internados em Brasília. O número faz do DF a região com mais casos de agentes contaminados com Covid-19 no Brasil. Já no sistema carcerário, o painel de monitoramento da Covid-19 do Departamento Penitenciário Nacional indica que, em todo o país, 755 presos estão com a doença e foram registradas 29 mortes. Dos casos confirmados, quase 500 estão no Distrito Federal.
Começou hoje a reabertura de parte do comércio aqui do Distrito Federal. A flexibilização do isolamento foi autorizado pela Justiça Federal e vai ser feita de forma progressiva. Os comerciantes vão ter de seguir regras e horários específicos determinados num decreto do governador Ibanez Rocha. Foram 2 meses de portas fechadas. Nesta segunda-feira, a loja em que a Maria de Fátima é gerente reabriu. Ela afirma que vai tomar todos os cuidados necessários de prevenção ao coronavírus. Entrou na loja, álcool em gel, troca de roupa, passa álcool em toda a loja e as clientes não vão poder provar roupa. E todo instante a gente vai estar passando álcool em gel em tudo. Além das lojas de roupas, também foram autorizadas a voltar a funcionar as lojas de calçados, o setor de corte e costura e as lojas de extintores. O decreto traz ainda as regras para funcionamento do comércio. As lojas vão poder ficar abertas entre 11 horas da manhã e 7 horas da noite e vão ter que fazer uma escala de trabalho dos funcionários. Os que estão no grupo de risco não vão poder trabalhar. Os comerciantes também vão ter que fornecer itens de proteção, como máscaras e álcool em gel, e medir a temperatura de todo mundo que entrar nas lojas. Quem não respeitar as determinações pode ser multado. O valor é de R$ 2.000 para as pessoas que descumprirem as normas e de R$ 4.000 para os estabelecimentos. Essa é a primeira parte da reabertura do comércio, que vai ser feita a cada 15 dias. Os procedimentos foram autorizados pela Justiça Federal em Brasília. Por enquanto, os demais setores como shoppings, centros comerciais, bares, restaurantes, academias e cinemas permanecem fechados. E você vai ver a seguir, Justiça determina que bancos definam com clareza para os clientes as diferenças entre prorrogação e renegociação de dívidas. Honestidade, colocar assim, ser honesto até mesmo nas pequenas coisas que você tem no dia a dia. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de um advogado de Fortaleza que queria desrespeitar as medidas de isolamento social. A decisão foi da ministra Laurita Vaz. O advogado entrou com habeas corpus com a intenção de obter um salvo-conduto para estar livre das regras impostas pelo governador do Ceará para o período da pandemia da Covid-19. O decreto do governo autoriza que o cidadão encontrado na rua, violando as regras do isolamento social, seja conduzido pela polícia à própria residência ou à delegacia. O advogado, que mora em Fortaleza, diz que o decreto estadual criou uma possibilidade de prisão por deslocamento, o que seria inconstitucional. O pedido foi analisado no STJ pela ministra Laurita Vaz, que afirmou que o direito de locomoção não é uma garantia absoluta e deve ser ponderado diante de outros direitos, como a saúde e a vida. De todo modo, a ministra entendeu que o advogado não apresentou prova pré-constituída de concreta e injusta coação à sua liberdade de ir e vir, e afirmou que habeas corpus não é a via processual adequada para impugnação de atos em tese, não sendo possível o julgamento do pedido. A Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal que ouça o empresário e político Paulo Marinho sobre suposto vazamento de informação da Operação Furna da Onça, que teve entre os alvos Fabrício Queiroz, ex-funcionário do senador Flávio Bolsonaro. Segundo Marinho, o senador foi avisado sobre as investigações. A Operação Furna da Onça, realizada em novembro de 2018, foi um desdobramento da Lava Jato. Ela investigou corrupção entre deputados e empresas privadas, além da chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, que é quando um deputado contrata um funcionário e recebe de volta parte do salário. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o suplente do senador Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho, afirmou que um delegado da Polícia Federal teria alertado sobre a operação que atingiria vários gabinetes da Assembleia Legislativa. Entre os investigados estava Fabrício Queiroz, chefe de segurança do então deputado Flávio Bolsonaro. Segundo as apurações, ele era o responsável por aplicar a rachadinha no gabinete do deputado. O empresário Paulo Marinho não falou o nome do delegado, mas disse ainda que o início da operação foi adiado para depois do segundo turno das eleições, para não prejudicar a campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República. Em nota, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região disse que a Operação Furna da Onça foi realizada a partir de uma grande quantidade de documentos e que ela foi deflagrada em um momento mais oportuno,
conforme entendimento conjunto com o Ministério Público Federal e Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República pediu que Paulo Marinho seja ouvido no inquérito que investiga a tentativa de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. A Procuradoria-Geral pede depoimento também do chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, Miguel Ângelo Braga Grilo, e cópia integral do inquérito da Polícia Federal, que investigou à época suposto vazamento de informações da operação em 2018. A entrevista de Paulo Marinho também repercutiu no Congresso Nacional. Vários parlamentares entraram com pedido no Supremo Tribunal Federal para que ele, o senador Flávio Bolsonaro e outros envolvidos sejam ouvidos no inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. A Justiça de Minas Gerais determinou que bancos esclareçam de forma precisa a diferença entre prorrogação e renegociação de dívidas. As informações com Leandro de Souza. A decisão do juiz Sérgio Caldas Fernandes da 23ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte considerou propaganda enganosa o anúncio feito em março deste ano pelos 5 maiores bancos do país de que as dívidas dos clientes pessoa física e micro e pequenas empresas seriam prorrogadas por até 60 dias. O juiz aceitou, em parte, o pedido de liminar em ação civil pública feita pelo Instituto de Defesa Coletiva, que relatou dificuldades dos clientes em conseguir a pausa nos contratos conforme o anunciado pelos bancos. O juiz determinou às agências financeiras que façam a ampla publicidade precisa e clara com os clientes sobre o produto que está sendo ofertado, a diferença entre prorrogação e renegociação e a eventual cobrança de juros e outras taxas no período da prorrogação. O registro do nome comercial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, garante ao proprietário todos os direitos de uso da marca. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O recurso teve origem com uma ação da Escola de Educação Infantil Poliedro contra o Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares, para que este segundo deixasse de utilizar o termo em comum e tivesse também o nome comercial cancelado. A escola alegou que já possuía a marca antes da outra empresa, mesmo que sem o registro no órgão competente. Mas o sistema educacional defendeu que tem o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, e a defesa pediu então o contrário, que a escola deixasse de usar o termo poliedro. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou os 2 pedidos improcedentes por entender que o vocábulo poliedro é uma expressão científica e não pode ser registrado como marca de entidade de ensino de forma isolada. No STJ, relatora na 4ª turma, ministra Isabel Galotti, afirmou que com o reconhecimento da propriedade da marca, a empresa tem todos os direitos sobre ela. A ministra ressaltou que a discussão no processo não é sobre a validade do termo poliedro como marca, a força dela ou a correção da concessão pelo INPI, porque essas questões são reservadas unicamente à Justiça Federal. A ministra destacou que, uma vez reconhecida quem é a detentora da marca no INPI, é inviável sua desconstituição no processo que tramitou na Justiça Estadual, e a escola infantil deve deixar de usar o termo que gerou a controvérsia. E a seguir, Superior Tribunal Militar nega trancamento de inquérito policial de cabo acusado de furtar arma de fogo. Justiça, eu acho que é regularizar, né, o que está errado, aquilo que... fazer as coisas da forma que tem que ser feita, né? O Superior Tribunal de Justiça decidiu: viúva de ex-combatente que passa a conviver em união estável não pode manter pensão especial. Segundo o processo, a mulher de 49 anos se casou com um ex-combatente das Forças Armadas de 89 anos que faleceu poucos meses depois e passou a receber pensão especial por morte. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região permitiu que a viúva continuasse a receber a pensão mesmo após o início de um novo relacionamento em união estável. A União recorreu, então, ao STJ, alegando que a viúva do militar não teria direito à pensão especial porque ela casou novamente. O relator do processo, o ministro Gurgel de Faria, concordou com o argumento da União. Ele explicou que, nesse caso, a partir do momento em que a autora passou a conviver em união estável, ela deixou de atender ao requisito legal para receber a pensão, na condição de viúva.
Isso porque foi constituída instituição familiar equiparável ao casamento. Com base nesse entendimento, o acórdão do TRF4 foi reformado e a mulher não terá mais direito à pensão. A companheira é um dos dependentes desses ex-combatentes e está habilitada a receber a pensão, desde que, obviamente, não constitua uma nova união. Assim, o artigo 2º, no seu inciso 5º, quando diz que viúva é aquela que era casado com um ex-combatente à época do seu falecimento, e desde que não contraia novo casamento, pode receber a pensão. Isso quer dizer que se a viúva contrair uma nova união estável, ela também não poderá receber a pensão. Nesse fim de semana, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus a uma mãe por não pagar pensão alimentícia da filha, que vive com os avós. A mãe está desempregada há 2 meses. A mulher devia mais de R$3 mil de pensão aos avós que cuidam da criança de 12 anos e, por isso, foi decretada a prisão dela por 30 dias. Segundo o desembargador, a prisão neste momento só iria agravar ainda mais a situação da família, já que a mulher tem ainda outras 2 filhas menores sob sua guarda. De acordo com a decisão, o não pagamento da pensão foi devido à situação de desemprego por causa da pandemia da Covid-19 no país. O magistrado seguiu o entendimento do STF de que a prisão por inadimplência só deve ocorrer quando for voluntária. O processo de uma ex-empregada que pedia o reconhecimento da função de bancária e do vínculo de emprego com uma administradora de cartões de crédito deve retornar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Os ministros do TST entenderam que um erro de classificação de documento no processo judicial eletrônico, o PJE, não pode impedir o conhecimento do recurso. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo não admitiu o recurso da trabalhadora. Entendeu que o documento havia sido classificado no processo judicial eletrônico como petição em PDF e não como recurso ordinário. Para o TRT, a Resolução 185 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho não isenta a parte da responsabilidade pela tramitação dos documentos e caberia à trabalhadora zelar pelas informações prestadas e certificar-se de que a petição nos autos eletrônicos estava correta. A relatora do caso no TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que a resolução do CSJT permite que o magistrado abra novo prazo para o saneamento de eventual engano e a adequada apresentação da petição. De acordo com a ministra, não existe previsão em lei para o não conhecimento do recurso ordinário apenas em razão do registro equivocado no sistema PJE. Por unanimidade, a 2ª turma entendeu que, ao não reconhecer o recurso, o TRT da 2ª Região cerceou o direito de defesa constitucionalmente assegurado. Sendo assim, o processo deve retornar ao regional para que o juiz conceda um novo prazo e o erro seja sanado. O Superior Tribunal Militar negou o trancamento de inquérito policial militar de um cabo acusado de furtar arma de fogo. A defesa do militar impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar para solicitar o trancamento de um inquérito policial militar sob o argumento de que o crime cometido para a abertura da investigação não é previsto na legislação castrense, o que configuraria o fato como atípico. De acordo com a defesa, o delito cometido pelo cabo foi o disparo de arma de fogo, enquadrado no artigo 15 da Lei 10.826, de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de fogo e munição. Portanto, faltaria justa causa para autorizar a abertura do inquérito e também por não se moldar às condições previstas no Código Penal Militar. Argumentou também que, no momento do disparo, o cabo não estava de serviço, inviabilizando a abertura do IPM. Mas a acusação argumentou que o motivo da abertura do inquérito não foi o disparo da arma, e sim o fato do cabo se apropriar do armamento de um sargento sem autorização. O relator do caso, o ministro Francisco Parente Camelo, destacou que o cabo subtraiu a arma no momento em que o sargento estava no banheiro e que, em tal conduta, é aplicável o artigo 241 do Código Penal Militar.
O ministro destacou ainda que o impetrante poderá passar a condição de investigado após o período de coleta de provas e que o inquérito proporciona no cumprimento do dever público de apurar os fatos, não sendo aconselhável, portanto, a suspensão da investigação nessa fase prematura. E o Jornal da Justiça fica por aqui, mas já eu volto com o programa especial Coronavírus, hoje falando sobre os benefícios do INSS e o direito previdenciário. Te espero. Tchau, tchau.